Diante dessa oração, desse clamor, eu só posso dizer amém. Bom, nós ministramos um louvor ao Senhor aqui, e eu acredito que esse deve ser verdadeiramente o anseio da nossa alma, buscar estar na essência da adoração. Coisa boa, quando nós voltamos e percebemos que o nosso maior prazer está em adorar a Deus. Amém? Bom, eu quero pensar um pouquinho com vocês a respeito de uma porção da Bíblia. Ela se encontra, eu gostaria, por favor, obrigada, Marcos. É muito bom falar com vocês. E melhor ainda é falar aquilo que Deus falou no meu coração. Essa turma de jovem é uma turma que acaba que ela alegra o nosso coração. E falar um pouquinho de Cristo e o que Cristo é para vocês e para mim, eu acredito que é uma receita muito boa para que vocês possam dar continuidade nessa caminhada. E eu quero dizer que vocês estão no melhor lugar. O prazer do jovem tem que estar na igreja, junto com o povo, esse povo que a Bíblia diz que é seleto, né? Então, eu vou passar a ler o que diz João aqui a respeito dessa cura de um paralítico. Eu acredito que muitos já devem ter ouvido várias passagens a respeito desta leitura que eu vou estar fazendo, mas o desejo do meu coração é que ela possa ser um divisor de águas para você. Que vocês possam hoje, nessa noite, sair de uma forma diferente. E por que eu creio nisso? Porque quando Deus se apresenta, a nossa vida ela é transformada. Porque Ele veio como luz, e a luz, ela dissipa a treva, ela manda para fora, e ela não pede licença, ela simplesmente dá uma ordem, e esta ordem, ela é necessariamente e cabalmente cumprida. Amém? Vamos ler então, por gentileza, e eu peço, por favor, não fechem as suas Bíblias, e não só agora, não feche a Bíblia nunca. Não fecha a Bíblia hoje, não fecha a Bíblia até Jesus voltar. Mantenha, às vezes, a mania de quando o ministrante vem e faz a leitura, todo mundo pega a Bíblia, fecha e coloca assim do lado. Fecha não. Vê lá, confere se aquilo que está sendo falado é aquilo que está escrito. É um meio de vocês crescerem também, amém? Então diz o seguinte: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então
lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente, o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Não diferentemente de hoje, né? Um dia de sábado. Eu quero ler até aqui com vocês. Amém? Bom, eu queria fazer um breve relato desse texto que acabo de ler e falar algumas coisas pertinentes a ele. Olhando para esse texto, à luz das escrituras relatadas por João, nós podemos fazer um resumão e aqui a gente vai perceber alguns atributos de Deus. Dentre eles, a onipotência, a onisciência e a onipresença de Deus. Até porque João, ele vem falando exatamente isso. Quem era Jesus? E diz o seguinte, e a gente também pode perceber, nesse texto lido, quem somos nós. Ao contrário de Jesus, nós somos extremamente dependentes de Deus e sem potência, sem poder nenhum. Nós somos literalmente impotentes. O cenário aqui relatado é um lugar onde há nenhuma esperança, onde a morte, ela vem sucumbindo à vida. Esse tanque de Betesda, e eu tenho certeza que todos sabem disso, ele significa casa de misericórdia. Talvez a gente veja aí tantos hospitais, né, com esse título. E é exatamente isso, é uma casa de misericórdia, porque a Bíblia relata aqui que dentro desse tanque só tinha enfermos. E é muito interessante nós percebermos aqui que não era qualquer enfermidade. Não era uma enfermidade onde as pessoas às vezes vão a um hospital ou um pronto atendimento e ali os médicos simplesmente dão a solução para uma dor, dá a solução para uma patologia aparentemente tranquila. Não, o texto aqui, ele relata algumas enfermidades que antes os médicos não podiam curá-las, assim bem como eu acredito hoje, que eu não sei, eu trabalho na área da saúde, que nenhum médico curou, que são os paralíticos, os cegos e os coxos. Então a gente pode perceber isso quando a Bíblia vai dizer a respeito, inclusive, eu quero tratar aqui deste homem que a Bíblia fala. A Bíblia diz que havia um homem lá e que tinha 38 anos que este homem estava ali. Qual que era a probabilidade, ainda que descesse um médico, por mais renomado que ele fosse, de curar este homem? Não haveria nenhuma possibilidade. E nesse interim, eu gostaria de abrir um parênteses com vocês. Dizer o quê? A igreja, ela acaba por ser também essa casa de misericórdia. Quanto de nós estamos aqui agora e graças a Deus não tem nenhum coxo, nenhum cego, não tem nenhum paralítico. Nós viemos com as nossas próprias pernas. Mas há alguma enfermidade que talvez possa ser necessário que o médico dos médicos cure em você. Qual que seria essa enfermidade? Uma enfermidade na alma, uma enfermidade no espírito, algum trauma que no passado possam estar ainda enraizado dentro do coração de vocês. Às vezes uma falta de perdão. Isso tudo é enfermidade. E vamos pensar, voltar para este homem. Ele estava ali 38 anos. Pensa um ser humano, nós ainda que não temos nenhuma, talvez diria um conhecimento científico, é claro que a gente vai saber que este homem, no mínimo, ele deveria estar com algumas escaras no corpo. E a Bíblia fala que aquele colchão que ele está deitado ali não era nenhum colchão de água. Imagine esse homem fisicamente com essa dor.
Imagina ele sem poder andar, sem poder inclusive ir até essas águas. E eu daria um título para esta mensagem de hoje à noite: o Senhor te vê, o Senhor me vê. Porque a Bíblia diz aqui que Jesus, ele estava indo para uma festa lá em Jerusalém. E é interessante quando eu penso nisso, que às vezes nós temos tantas dores internas, que às vezes a gente nem expõe para as pessoas, traz aí um sorriso, mas só Deus é que sabe o que tem dentro do nosso coração. E o que muito me chama a atenção é que Jesus, ele parou e ele foi até esse tanque. E mais ainda, o que mais me impressiona, que havia ali muitos enfermos. E Deus curou só ele. Será que Deus não teria mesmo poder para curar todos? Eu não consegui encontrar no texto, confesso para vocês, por que Deus não fez isso. Mas uma coisa que quando eu estava meditando nessa palavra, e eu perguntei: Deus, por que o Senhor não curou todos? Por que o Senhor foi diretamente a este homem? Duas coisas o Espírito Santo consolou muito o meu coração. Quando vocês estão aqui, ou quando nós estamos na casa de misericórdia, nós recebemos as nossas curas, nós aprendemos quem é esse Deus onipotente, com alguns objetivos. E o maior objetivo é levar isso lá para fora. É nós sermos testemunho desse Deus que cura. Então Deus tem um interesse imenso em curar vocês, em me curar, para que então nós possamos ser esse luzeiro para o mundo que é uma treva. E eu comecei a pensar, falei assim: Deus, muito obrigada, porque este homem sendo curado, muitos que viram o milagre acontecer, certamente creram em Ti. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite, para que nós possamos, primeiro, sermos curados. Depois, que a gente vai e sai e fala desse Deus, porque fomos levantados para isto, com este objetivo. Amém? Então, e é muito interessante que Jesus, ele faz uma pergunta para este homem. Ele vira para este homem e fala assim: você quer ser curado? O que mais me impressiona em Cristo é que algumas perguntas que Deus faz para algumas pessoas, chegou perto de um cego e também fez uma pergunta retórica a ele: você quer enxergar? Você quer ser curado? Gente, um cara que está 38 anos enfermo, um cara que não enxerga, vai perguntar para ele se ele quer enxergar? Se ele quer ser curado? Parece um absurdo. Mas o mais absurdo que eu não consegui entender foi que a resposta desse enfermo não foi sim, também não foi não. Ele simplesmente deu uma desculpa para o Senhor. Ele virou e falou assim: respondeu-lhe o enfermo, está escrito aqui no versículo 7. Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Essa não foi a pergunta que Deus fez para ele. E é muito interessante que nós precisamos estar muito atento às perguntas que o Senhor vai fazer para a gente. E talvez essa pergunta ela seja pertinente nessa noite, porque Jesus está aqui. Onde estiverem 2 ou 3, eu me farei presente. Quantos de vocês que precisam dessa cura? Eu posso dizer que eu posso me colocar como a primeira da fila. E qual é a resposta? Talvez a resposta seja: Senhor, eu não vou no culto porque meu amigo não vai. Senhor, eu não vou na casa de oração porque. Esta foi a resposta desse homem. Eu não sou curado porque eu não tenho ninguém que me leve. Eu queria dizer para vocês
que o seu relacionamento com Cristo, ele é primeiro você e Deus. Os agregados vão vir depois. Então não perca a oportunidade de ouvir a pergunta e dar a resposta. Porque esse Deus que pergunta, é muito interessante que ele é poderoso para tanto dar a ordem, quanto fazer com que esta ordem seja executada. E nos conhecendo de forma íntima e pessoal, ele vem até nós. Existe uma impotência nossa de irmos até Cristo. Este homem não foi até Cristo. E é tão fato isso que João relata que quando ele foi curado, eles abordaram ele e perguntou para ele a respeito. Ele falou assim: não, eu não sei. Ele sabia que ele tinha sido curado, mas ele não conhecia Cristo. Então eu começo a pensar, e queria pensar junto com vocês, que Cristo que é que nós conhecemos ou que estamos procurando conhecer. Não tem problema nenhum ter Cristo como amigo, porque ele se relata como tal, se revela como tal, aliás. Mas nós temos que nos relacionar também com Deus como Ele é. Ele é Deus. E Ele foi para curar. Ele veio atrás de nós. Lá em Gênesis capítulo 3, a Bíblia vai deixar isso muito claro, que desde quando o mundo, é Deus que vai atrás das pessoas. Quando Adão pecou, não foi Adão que foi atrás de Jesus. Não foi Adão que foi atrás de Deus. Deus foi atrás de Adão. Assim bem como ele foi atrás daquela mulher samaritana, assim como tal, ele foi passando também em certa estrada, e aquela mulher que tinha um fluxo de sangue sabia que ele estava lá e tocou nele e foi também curada. Então a gente pode perceber que o fato de nós estarmos aqui hoje não teve nenhuma só predisposição nossa. O Senhor já tinha colocado isso no coração para que nós estivéssemos aqui. O querer e o efetuar é de Deus. Eu gostaria que vocês fossem comigo aqui no capítulo 5, no verso 6, que diz o seguinte: Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou. Olha só que é Deus que nos vê. É Deus que vem atrás de nós. Nós devemos estarmos dispostos a perceber esse Deus, a perceber a sua voz. Aqui no versículo 7, quando este homem responde para Jesus, eu fico imaginando que quando essa multidão estava ali dentro, não havia nenhum tipo de esperança para eles. Quando eu fiz patologia, eu fui fazer estágio e aconteceu um fato que me deixou muito triste. Tem uma cidade, eu não vou saber exatamente qual cidade que é, mas nessa cidade tem um lugar onde as crianças que nascem com problemas, quer sejam na mente, quer sejam físico, essas crianças elas são levadas para este lugar e deixadas lá. Assim bem como os filhos, quando eles enveredam nas drogas, eles também são levados para lá. E absurdamente, eu não quis acreditar que pais façam isso com os seus filhos, mas eu pude ver isso. Houve uma constatação dessa verdade. E quando eu li esse texto, eu falei assim: Deus, isso é antigo, hein? De pegar esse povo aí e isolá-los. Aí eu fico perguntando, qual que é a esperança que esse povo tem, se não for Deus para ir lá visitar esse povo? Qual que era a esperança que esse homem tinha? Não havia nenhuma possibilidade. Até porque ele diz que ele não conseguiria ir até essas águas.
Pensa no coração de uma pessoa que olha para si e fala assim: não tenho ninguém. Não tenho ninguém. Não há possibilidade de ter uma visão para a vida. Não existe. Gente, isso é muito triste. Mas há uma esperança. Jó, capítulo 14, ele vai dizer uma coisa muito interessante, que ele fala assim: há esperança. E nós não podemos fechar os nossos olhos para isso. Nós que conhecemos a Cristo, nós devemos inclusive enfatizar isso dentro do nosso coração. Nós devemos ter esse anseio impetrado dentro de nós, que ainda que há todas as circunstâncias, todos os meios, eles dizem não. Nós devemos buscar essa esperança em Cristo Jesus. Muitas vezes é necessário entender que as pessoas que estão inclusive ao nosso redor também estão doentes. Porque pensando sobre esse homem, quando ele fala assim: não tem ninguém para me levar lá junto a essas águas. Como que poderia ter alguém se as pessoas que estavam próximas a ele também passavam por dificuldades? Também havia uma impossibilidade. E aí que eu vejo a maravilha de Cristo, quando Ele nos conhece. Ele conhece a todos individualmente. Às vezes a gente não vai conseguir mesmo levar ninguém, porque nós estamos muito doentes. Mas Deus, Ele é Pai. Ele vê todos os filhos de uma maneira singular. Ele vem ao nosso encontro. Então a pergunta que eu gostaria de deixar para mim e para você: vocês querem ser curados? Qual que é o trauma? Qual que é a mágoa? Qual que é a dor? Porque Deus, Ele tem a intenção de cura, não é só por uma questão física, não. Ele vem dar a vida onde não há vida. Ele vem trazer à existência aquilo que não existe. E nós precisamos entender isso. Quando eu estava pensando a respeito dessa cura, o que me veio à mente é o seguinte: quando nós somos curados, eu não sei se vocês já vivenciaram isso, outras situações com outras pessoas vêm até nós para que nós possamos ajudá-las. Eu acredito que talvez tenha alguém aqui que tenha passado por um determinado problema, que depois veio alguém até vocês pedindo um conselho, talvez. Então, a maior intenção de Deus é curar, para que nós possamos curar. Que vocês sejam curados para curar. Como que eu posso ter convicção de que, se Deus hoje me perguntar e eu responder a Ele: Pai, eu quero ser curado? Salmo 33, verso 9, a Bíblia vai dizer o seguinte: que Ele falou, tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. A força da fala, assim bem como a força daquele que vai operar através da fala, é de um só. É Deus. E Ele é poderoso para executar aquilo que Ele fala. E eu gostaria de estar finalizando com vocês e dizer o seguinte: eu gostaria de convidá-los a acreditar o que a Bíblia diz em Isaías capítulo 61, verso 1 e Lucas capítulo 14, 18. A Bíblia diz que Jesus veio exatamente para isso. Ele veio para dar vista aos cegos, Ele veio para curar os enfermos, Ele veio para libertar os cativos. E não diferentemente, hoje é isso que está sendo proposto aqui para mim e para você. E eu quero muito dizer a vocês um testemunho sobre libertação. Eu saio de casa muito cedo,
E sempre que eu vou para o ponto, não tem ninguém na rua, à exceção de algumas pessoas aí que a gente morre de medo deles. Orando ao Senhor, eu falei assim: Deus, a palavra do Senhor diz que o Senhor vai estar comigo todos os dias. E eu preciso de ser liberta desse medo. Eu preciso de confiar no Senhor. Mas eu queria aqui declarar a minha falta de fé. E eu não fiquei muito com vergonha de declarar essa falta de fé, não, porque a Bíblia relata que teve um homem que disse: aumenta a minha fé. A Bíblia é nosso espelho. Ela é para nós. E ela diz que quando eu sou fraca, é que eu sou forte. E falei assim: eu gostaria muito que o Senhor enviasse um anjo visível para descer até no ponto comigo. E saí de casa, fui para o ponto. Aí, de repente, eu vi um cachorrinho. Gente, pensa num cachorro feio, mas muito feio. Eu falei: mas que desgrama de cachorro é essa, meu Deus? E não prestei atenção na voz do Senhor. A única coisa que eu fiz foi falar o que os meus olhos viram. Que cachorro feio. E fui para o ponto e o cachorro me seguiu. Gente, que loucura. E eu falo que algumas experiências com Deus, ainda que nós venhamos a relatá-las, é muito louco esse negócio, é muito gostoso. Eu fico imaginando esse cara que estava lá há 38 anos, o Senhor falou assim: ó, pega seu leite e anda, e o cara andou. Eu podia, a Bíblia deixa relatado, e a gente lê isso, como assim, glória a Deus, mas viver isso, essas experiências, é pessoal. E fui para o ponto. Cheguei lá no ponto, o cachorro sentou próximo a mim, e eu olhava para o cachorro. Gente, loucura. Como é muito de madrugada, a luz fica meio ruim, fica meio ofuscada. Eu olhava para o cachorro e via uma projeção de um leão. Porque o meu ponto está aqui, tem um muro. E esse muro, ele é um clube que tem atrás. E tem os holofotes que fica ligado à luz à noite nesse clube. E eu olhava para o cachorro e via a projeção do leão. Eu falei assim: ó o anjo aí. Mas tá. Aí o ônibus veio, graças a Deus, que eu falei assim: esse cachorro vai me morder, né, gente? Feio desse jeito, só pode estar querendo, só pode estar com fome. Quando eu entrei dentro do ônibus, que na hora que eu passei pela roleta, eu não vi o cachorro mais. Falei assim: Deus, obrigada. O que Deus vai usar? O que Ele quer usar? Talvez eu nessa noite seja esse cachorro, seja esse instrumento para falar com vocês. O Senhor quer curar vocês, porque é necessário que vocês andem. Muitas vezes a vida pode estar travada por enfermidades na alma, por enfermidade no espírito. Quantas pessoas andam como zumbis? Está lá, trabalha, estuda, vai, volta. Mas e o contentamento? E a alegria? Onde que está? Quantas vezes chegamos aqui, nos cumprimentamos, nos abraçamos? É uma coisa assim, educada. Mas o que tem, às vezes, eu chegar perto de um ou de outro e falar assim: olha, me ajuda, vamos descer as águas comigo. Por que isso, gente? Por que estou dizendo isso para vocês? Porque às vezes, quando eu levo alguém até essas águas, vou ser eu que vou ser curada. Porque coisa boa é quando você consegue expressar a glória de Deus. Coisa boa é quando você consegue trazer ao coração do outro a paz, a alegria, uma palavra de incentivo, uma palavra de amor. Mas não é só por uma questão de coach. Eu costumo dizer que eu sou muito resistente
algumas coisas que essas redes sociais vêm aí aflorando os corações. Eu sou muito Bíblia. Há alguém que diz que eu sou muito legalista. Mas eu sou muito palavra de Deus. Eu não ando por simplesmente falácias. Eu não ando. Eu ando aqui, ó. Isto para mim é a essência. Isso para mim é minha estrada. E é isso que eu quero e que eu desejo levar para as pessoas. Creia na palavra. Porque como está relatado, novamente eu enfatizo para vocês. Salmos 33. Ele falou e ele vai cumprir. E se ele falou que ele vai curar, ele vai curar. Se ele falou que vai abrir porta, ele vai abrir porta. Só mais um, só para eu terminar, Dani. Eu trabalho com uma moça que a irmã dela, ela é acometida de uma enfermidade que não tem cura. Não tem cura mesmo. Ela ficou, eu acho que mais de 20 dias lá no HC. E um dia eu disse para ela, olha, vamos orar ao Senhor. Ainda que o médico disse não, eu creio que o médico dos médicos tem um poder para curar. E ela ficou lá esses 20 dias, chegou um ponto do médico falar com eles assim, olha, o caso dela agora é só um transplante. Quando foi anteontem, e eu sempre orando a Deus, Deus, permita que isso aconteça na vida dela, mas que sobre todas as coisas ela veja o Senhor. Veja que a mão do Senhor é quem fez isso. E eu sempre falava com ela, falava assim, olha, quando eu oro a Deus, eu não peço a Deus de qualquer forma, eu peço um Deus que tem um poder para trazer esta vida dela de volta. E ela ficou muito tempo no CTI, quando foi anteontem, ela falou assim, Gi, eu quero te contar um negócio. Eu falei, diga lá, moça. Ela falou assim, a minha irmã recebeu um transplante. Já recebeu, o órgão já está vindo. Quando foi ontem, ela internou novamente, ela tinha vindo para casa. Ela foi conclamada novamente para internar. E ela fez o transplante e está lá, ó, beleza. E é isso. Deus, Ele me cura das minhas deficiências para que eu seja testemunho dEle lá fora. E é isso que Deus quer fazer comigo e com você, curar vocês. Jovens, quando eu estava pensando a respeito desse relato que João traz aqui, eu falei assim, Deus, mas o que um jovem poderia ter para precisar de ser curado? Aí eu comecei a pensar nos jovens de hoje. Jovens estão doentes, muito doentes. Tem muitos jovens aí que precisam de libertação. Tem muitos jovens aí que estão andando, estão lindos, mas precisam de libertação, de cura na alma. Eu não conheço a vida de vocês. Não sei em qual área que vocês precisam da manifestação da graça de Deus. Cada um sabe de si. Cada um sabe da sua alma. Cada um sabe da sua intimidade. Eu queria muito que vocês fiquem à vontade, mas aquele que tiver alguma coisa dentro do coração que possam achar que está impedindo de caminhar, porque é preciso caminhar, é preciso andar. E não só se movimentar. Quando eu digo andar, é andar. É almejar coisas grandes. Tem muitos jovens que estão fazendo paralelo de vida. Ah, fulano tem isso, eu não tenho. Fulano é melhor, eu sou inferior. Isso bloqueia. E isso não é bom. Jesus, assim como viu aquele homem ali naquele tanque de Betesda, e ele foi até ele, Jesus está aqui nesta noite. E ele veio por causa de mim e por causa de você. Fiquem de pé, por favor.
A pergunta é: queres ser curado? Precisam de cura? Precisa de alguma intervenção do céu? Mas eu queria deixar uma coisa muito clara para vocês também, o seguinte. A Bíblia diz que quando Jesus curou ele falou assim: toma seu leito e anda, e não peques mais. Não peques mais. Então, se há algo em você ou até em mim que há uma necessidade de pedido de perdão, peça perdão. Talvez seja isso que esteja bloqueando esta cura. Peça perdão ao Senhor. E arrependimento não é emoção. Você não se arrepende por estar emocionado. Remorso, isso não é arrependimento. Arrependimento, a Bíblia vai dizer que é você deixar e ter uma outra trajetória. Quer ter êxito na vida? A Dani leu aqui em Daniel, capítulo 6, ela diz que Daniel estava lá, opresso, por ter que adorar os deuses deles. Daniel não fez isso. Não fez isso. Ele tinha uma convicção no coração dele. Ele ia adorar o Deus de Israel. Então, nós devemos ter esta convicção. A que Deus que eu estou adorando? A que Deus que eu estou servindo? E isso faz a diferença na minha vida e na sua vida. Ainda que aparentemente possa ter algum dano, algum prejuízo, porque Daniel foi levado à cova dos leões. Teve para ele não ia saber o que ia acontecer. Ele só falou assim que ele ia ser livre se Deus quisesse, se Deus também não quisesse, ele seria Deus da mesma forma. Só que ele procurou ser fiel. Então, se há uma necessidade de cura no que diz respeito a arrependimento, a pedido de perdão, esta é a hora. Amém?